Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Olá, amigos da Rádio Universitária FM de Recife. Todos os domingos, às 11 da manhã, com reprise às segundas-feiras, às 8 da noite, eu estarei na companhia de vocês, desvendando segredos de músicas que marcaram época, revelando as emoções e situações vivenciadas pelos compositores no momento da criação. Programa Então Foi Assim, todos os domingos, às 11 da manhã, com reprise às segundas-feiras, às 8 da noite. Aguardo vocês. Universitária FM. 10h59. Universitária. Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Eu sou Maria Eduarda Rocha, jornalista e professora de Sociologia da UFPE. Está começando agora mais uma edição do Fora da Curva, que vai ser reprisado às 9 da noite na nossa rádio pública. Nessa primeira veiculação, nosso programa é transmitido ao vivo pela nossa página no Facebook e na página 99 Universitária. Você pode participar pelas redes sociais enviando perguntas e comentários. As pesquisas de intenção de voto do Ibope e Datafolha, divulgadas ontem, mostram um crescimento do candidato Jair Bolsonaro, que já ultrapassou o percentual de 30% nos dois levantamentos. O crescimento acontece justamente depois de manifestações que levaram mais de 1 milhão de mulheres às ruas em todo o Brasil contra o autoritarismo, o machismo e a homofobia atribuídos ao candidato de extrema-direita. Na mesma semana, também cresceram de modo assustador nas redes sociais as fake news ou notícias falsas, estimulando preconceitos e colocando a defesa de direitos sociais de minorias como uma ameaça à família e aos chamados bons costumes. A lista de pastores influentes que apoiam Bolsonaro e defendem as mesmas bandeiras conservadoras também ganhou esta semana um nome de peso. Edir Macedo, o líder da poderosa Igreja Universal do Reino de Deus, declarou o voto em Bolsonaro. Na contramão do apoio de algumas lideranças neopentecostais a Bolsonaro, a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito lançou um manifesto de repúdio à sua candidatura. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, também soltou nota afirmando que não apoia candidatos que promovem a violência. Em uma semana decisiva, numa eleição marcada pela disputa de valores religiosos, o Fora da Curva questiona até que ponto a fé interfere no voto. Para conversar sobre o tema, nós convidamos Joanildo Buriti, pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco e professor do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco. Seja bem-vindo mais uma vez, Joanildo. Bom dia, Maria Eduarda, e a todos os ouvintes. Também convidamos Reginaldo Veloso, presbítero leigo das comunidades eclesiais de base, assistente do Movimento dos Trabalhadores Cristãos e membro da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Olinda e Recife. Há quase 30 anos, em um momento de muita tensão política na igreja, ele foi suspenso do exercício do ministério na paróquia do Morro da Conceição pelo então arcebispo Dom José Cardoso, por suas posições alinhadas com o pensamento de Dom Helder Câmara e da teologia da libertação. Embora não exercendo mais oficialmente o ministério, ele ainda é uma das principais lideranças católicas nos espaços populares. Vou pedir licença para lhe chamar de Padre Reginaldo. Bom dia, Eduarda. Fique à vontade. Muita gente só me conhece assim, né? Eu quero começar a nossa discussão com um argumento frequente usado por lideranças religiosas para justificar o voto em Jair Bolsonaro, a defesa dos valores da família e da fé. Nós falamos com o pastor Ariovaldo Ramos, líder da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, sobre isso. Vamos ouvi-lo e depois a gente comenta. A pauta da família e da família tradicional é uma pauta muito cara aos evangélicos, muito cara. Não só aos evangélicos, aos romanos e a tantas outras religiões. E o fato da esquerda não ter reagido, não ter respondido, não ter informado, deu lugar à desconfiança. E como o assunto é de gravidade máxima para os evangélicos, a mera desconfiança basta. Acho que o grupo prejudicado por esse discurso não soube deixar claro que o trabalho todo era um trabalho de prevenção à segregação, à discriminação, e não um trabalho de convencimento acerca disso ou daquilo.
E agora ficamos todos à deriva dos fake news. Então, Padre Reginaldo, como é que o senhor vê essa situação em que a defesa dos direitos das minorias pode aparecer, pode ser alardeada e propagandeada através dessas notícias falsas como uma ameaça à família? Infelizmente, aquele ditado popular de que a má notícia corre com uma velocidade sempre maior do que as boas notícias, isso em certo ponto acontece com as fake news, porque além de serem más notícias, são mentirosas, não é? Mas eu acredito que uma boa parte da população já está vacinada contra esse tipo de investida. Ora, o pastor Ariovaldo parece optar, na dúvida, por uma posição extremada de direita, porque lhe oferece mais garantia para as famílias. Meu Deus do céu, do que é que as famílias brasileiras, a grande maioria das famílias brasileiras precisam? Precisam de trabalho, de emprego, de salário, de poder comer. Precisam de saúde, de postos de saúde da família que funcione, de um SUS que funcione plenamente, que possam acompanhar o pré-natal das mães gestantes, que possam oferecer um acompanhamento permanente da saúde da mulher, que possam oferecer educação gratuita de qualidade para os filhos. A segurança da família começa por aí, entendeu? E quem melhor do que os partidos de esquerda oferecem bandeiras, propostas, programas que visam justamente a essa base fundamental de sustentação das famílias. Sim, pois é. O pastor Ariovaldo, na verdade, ele tenta explicar por que uma parte dos evangélicos tem aderido ao discurso de um candidato do ódio, né? Eu tinha entendido que era a posição dele. Não, de maneira alguma. Ele estava tentando... Graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Não, desculpe, pastor. Não, ele estava justamente tentando explicar isso, né? E a esse respeito, que o senhor lembra muito bem, Padre Reginaldo, é importante lembrar que esse candidato do ódio, ele votou a favor da reforma trabalhista, não é? Que tira direito dos trabalhadores. Ele votou a favor da PEC, que congela os gastos em saúde e educação por 20 anos. E o vice apareceu dando entrevista defendendo o fim do 13º salário, né? Exato. Então, Joanildo. Não, eu queria dizer assim, naturalmente a fala de Ariovaldo não refletiu todos os posicionamentos dele. Ele é uma pessoa reconhecidamente comprometida nesse momento com a criação, com a expressão de um dissenso que já era conhecido, mas que vinha sendo muito silenciado nas igrejas evangélicas, né? Que é o dissenso representado pelas vozes dos que não compactuam com esse discurso conservador, né? E que falseia muita coisa quando fala de defesa da família, né? Como o padre Reginaldo acabou de dizer, defender a família, em primeiro lugar, deveria significar defender as condições de vida das pessoas que permitem que as famílias existam, né? E certamente, por todo o histórico da sua atuação política, Bolsonaro não representa essa defesa da família. Por outro lado, a defesa da família nos últimos anos no campo evangélico diz respeito fundamentalmente a dois aspectos: ao crescente empoderamento das mulheres, inclusive nas igrejas, né? Criando um temor muito grande entre os homens e no establishment evangélico, de que as mulheres vão virar a mesa, inverter a ordem das coisas, etc. E o impacto da crescente percepção na sociedade da diversidade sexual, né? Que também está representada nas igrejas evangélicas, né?
Na maioria das igrejas evangélicas ela é reconhecida, mas reprimida. Mas em algumas igrejas evangélicas hoje, essa diversidade sexual já é explicitamente acolhida, né? Inclusive representada no clero, etc. Então, há muita fumaça em torno dessa expressão defesa da família, né? Que é preciso que se esclareça num momento como esse. Porque, por outro lado, se a gente for perceber os números do apoio dos evangélicos a Jair Bolsonaro, Sim, nós temos esses números apesar aqui. de ser números bastante significativos, em certas pesquisas chegam a 40%, por exemplo, no Ibope de 1º de outubro, a gente só lê os 40%. E os 60%, né? Os outros 60% estão distribuídos entre as diversas outras candidaturas, né? Inclusive 15% com Haddad, né? Exatamente, inclusive 15% com Fernando Haddad. Então, o campo evangélico, isso tem sido dito exaustivamente por quem conhece de perto esse campo, mas naturalmente no debate ideológico e eleitoral as lideranças não querem mostrar isso. O campo evangélico é múltiplo, né? E dividido, né? Então, nesse contexto, a gente precisa chamar atenção para esses aspectos aí, para a existência, na verdade, de uma maioria evangélica que não está com Bolsonaro. Esse ponto é muito importante, Joanildo, porque a gente vê também muito preconceito contra os evangélicos nesse sentido, né? Como se eles fossem inerentemente intolerantes, Isso. homofóbicos, Exato. contra machistas, né? E não necessariamente as coisas se passam dessa maneira. Exato. E entre católicos, padre? É bom lembrar que entre católicos existe essa corrente neopentecostal que faz com que das pessoas que apoiam o cidadão citado, a maioria são católicos, não são os evangélicos. Nem os evangélicos mais históricos, nem os evangélicos mais recentes. Eu fico muitas vezes envergonhado e indignado de ver padres na homilia da missa, coisa que eu, pela minha tradição de participação política, nunca cheguei a fazer, entendeu? De maneira tão explícita, se colocarem assim contra determinado candidato e a favor de determinado outro candidato. Nunca vi uma coisa assim tão deprimente para nós católicos, sobretudo os que viemos da experiência das comunidades eclesiais de base, das pastorais sociais, de toda uma experiência de fé cristã, de olhos abertos para a realidade e engajados nas lutas de transformação. A gente vê hoje na igreja da gente prevalecer esse pensamento alienado. Eu sinto, sinceramente, como um comentarista da TV do Trabalhador lá de... Aliás, não é da TV do Trabalhador, não é da TVT, é do Brasil 247, o Léo, aquele programa Léo ao Quadrado. Ele se coloca como um cristão consciente, lamentando profundamente que estejam reduzindo muitas vezes o cristianismo a uma seita satânica. Como é que se faz essa relação entre uma política do ódio e o cristianismo, uma visão cristã de mundo, Joanildo? Veja, a presença de posições conservadoras no campo das religiões é absolutamente inquestionável. Em todos os lugares isso acontece. E poderia-se até dizer assim que a tendência é que majoritariamente nas religiões as posições políticas se alinhem para um campo mais conservador. Especialmente porque a política de atores religiosos que fazem da religião sua identidade política é muito movida por temas da moral religiosa, né? Temas que hoje se expressam muito em termos das questões que a gente chama de gênero, né? No entanto, há, tanto no catolicismo como no protestantismo, uma longa e venerável herança de, digamos,
dificuldade de fazer adesões diretas, alinhamentos institucionalizados em torno de uma determinada postura política, né? Mesmo que haja pronunciamentos de lideranças em todos os tempos e lugares, mesmo que o comportamento dos eleitores se oriente numa ou em outra direção, né, e se expressem publicamente, isso não significa dizer que as instituições, dentro da sua própria compreensão, digamos, teológica ou doutrinária, tenham que fazer esse tipo de opção, né? E, nesse sentido, o que a gente tem visto e está vendo, especialmente nestas eleições, são alinhamentos institucionais com uma determinada candidatura que criam uma dificuldade de justificação em termos dessa tradição teológica, né? Que exigem o reconhecimento de que as comunidades religiosas e as comunidades cristãs são múltiplas, são heterogêneas. E nenhuma instituição religiosa terá jamais a legitimidade ou o direito para sufocar essas diferenças de posição, políticas, morais, sociais, enfim, em nome de um alinhamento com a fé cristã como um todo, né? Então, acho que esse é um ponto, inclusive, que é preciso crescentemente cobrar das lideranças evangélicas e católicas, né? Mas hoje é mais explícito isso entre os evangélicos e mais ainda entre os pentecostais, que estão alinhando suas igrejas oficialmente, suas instituições representativas oficialmente com uma candidatura ou outra. Mas até, né, Joanildo, também com um projeto político, porque a bancada evangélica teve um papel importantíssimo nessa retirada dos direitos sociais nos últimos tempos, né? Esse ponto é importante, né, padre? Quer dizer que existe não necessariamente um alinhamento forçado entre as lideranças e a base, né? Como é que o senhor vê isso dentro da Igreja Católica? Eu queria primeiro fazer uma observação. Pois não. Graças a Deus, o bom dessa conjuntura é que caiu definitivamente a máscara dos religiosos que se escondiam por detrás de alguma coisa para dizer que religião e política não tem que se misturar, não tem que nada a ver. Agora todo mundo assumiu que religião tem tudo a ver com política. Finalmente ninguém pode mais agora ficar acusando, mostrando o dedo para ninguém porque está fazendo religião, fazendo política nos espaços religiosos. Nunca se fez tanta política a partir da religião como nessa campanha eleitoral, né? Sem dúvida, uma variável das mais importantes. O problema é que os que acusavam nós de esquerda de fazer política na religião, entendeu? Agora estão com muita desenvoltura fazendo da pior maneira a pior política a partir da religião, né? Então é importante explicar esse ponto, né, padre? Porque não usar o púlpito para pedir voto é uma coisa, mas isso não significa que a atuação do cristão no mundo não tem uma significação religiosa, não é? Eu acredito que a Bíblia, de ponta a ponta, do livro do Gênesis ao Apocalipse, é um livro de teologia política. De um Deus que cria o ser humano e lhe confia o mundo, a sua imagem e semelhança, para que cuide dessa terra. Isso aí é uma proposta política. Cuidar do mundo, cuidar da vida, para que esse mundo seja um espaço de felicidade. Né? Depois, chamar alguém para tirar o povo da escravidão no Egito e caminhar para a terra prometida é outra proposta política, não é? A primeira manifestação, quem sabe, né? E a proposta de Jesus de Nazaré é a mais radical, porque começa a política dentro dos corações. A mudança dos corações, a mudança de visão de mundo, entendeu? Que nasce no profundo dos corações. É essa mudança que Jesus quer fazer, mas falando explicitamente. Aliás, a mãe dele é uma figura muito emblemática, né? Porque se a gente pega o Evangelho de Lucas, no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, Maria na casa de Isabel,
desabafando toda a sua emoção, seu louvor a Deus por ter sido ela pequenininha, escolhida para a realização de coisas maravilhosas. Que coisas são essas? Acabar com o orgulho dos prepotentes, derrubar os poderosos dos seus tronos, levantar os humilhados, mandar os ricos de mãos vazias e encher de bens os famintos. E ao cumprimento das antigas promessas, a promessa da terra prometida, que é sempre a utopia que está diante de nós, nos puxando para um mundo diferente, né? Isso é bíblico. Agora a gente fala, a gente lê e a gente fica... Uma vez eu estava comentando esse canto num curso de canto da Arquidiocese de Olinda e Recife. Pois bem, uma irmã se levantou para me perguntar: e o que são os pobres? Houve um silêncio na sala. Eu digo: minha irmã, os pobres são os pobres. Exato. Bom, hoje eu tomei conhecimento, inclusive, da publicação de um vídeo do presidente da ONG Rio de Paz, que é um pastor presbiteriano da Igreja Presbiteriana do Brasil, chamado Antônio Carlos Costa, fazendo todo um questionamento, um sério questionamento do apoio das igrejas evangélicas à candidatura do PSL. E ele argumenta e diz: o argumento que eu quero trazer para vocês não é político, né? Porque política a gente está fazendo o tempo inteiro, né? Mesmo uma organização não governamental faz política, mas o argumento que ele disse que queria trazer era teológico, dizer, que é o de como o apoio hipotecado a uma candidatura retira dessas igrejas a credibilidade de que elas representam um segmento amplo da sociedade e não apenas um único segmento da sociedade, né? No momento em que você hipoteca a candidatura institucionalmente a um nome, você compromete a visibilidade e a percepção daquela instituição para todo mundo, como alinhado ao nome e ao projeto que ele representa, né? E ele disse que isso nada mais distante da tradição protestante e da compreensão bíblica que ele tem do que isso. E ele, inclusive, encerra esse vídeo citando um versículo de uma carta do apóstolo Paulo, que foi utilizado nos anos 30 pelos cristãos alemães que resistiram ao nazismo e que publicaram uma declaração que ficou famosíssima em 1934, chamada Declaração de Barmen, que foi um pronunciamento dos cristãos alemães não nazistas, rompendo com a igreja alemã, no sentido mais forte dessa palavra, né? Os chamados cristãos alemães, que majoritariamente haviam hipotecado todo o seu apoio à causa nazista. Então é como se para o Antônio Carlos estivesse sendo sugerida, com a leitura desse versículo, da carta a Timóteo, né, uma ligação com a declaração de Barmen, né, e assim a associação claramente feita do candidato do PSL a posições fascistas, do seu candidato a vice-presidente, de muitos dos seus apoiadores, né? E como tudo isso é contraditório com a compreensão do cristianismo que muita gente ainda tem. É interessante, padre, a esse respeito que o João Nilton está comentando, nas passeatas em Recife, do último sábado, das mulheres contra Bolsonaro, havia muitos cartazes que diziam: cristianismo não combina com fascismo. Né? Eu queria que o senhor comentasse. Pois é, gente. Se a gente pega as facetas do fascismo, uma por uma, é a negação do projeto cristão, do projeto de Jesus para a humanidade, né? Ele veio, antes de tudo, para os excluídos. Hoje, a frase lapidar do Evangelho de João, no capítulo 10, quando ele se apresenta como bom pastor, né? Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Esses que estão contemplados no sujeito plural do verbo são os espoliados. O pessoal alivia um pouco a coisa, diz: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância.
Mas Jesus disse diretamente: eu vim para que os espoliados tenham vida e vida em abundância. Os espoliados são todos os alvos de injustiças, de preconceitos de toda sorte, né? Que está na essência da proposta fascista, né? Então, gente, nós como cristãos não podemos fazer menos do que nos opor a um tipo de coisa, desse coisa que está aí, minha gente. Joanildo, é muito importante isso, né? Porque a moralização do debate político, que tem feito de mulheres e da população LGBT os seus principais alvos, né? Deixa de lado as propostas, né? A questão das propostas, que são propostas contrárias aos direitos da maioria, mas existe também um elemento moral do cristianismo, de rejeição também desse tipo de visão preconceituosa de mundo, né? Sim. Eu vi um outro material que está circulando nas redes essa semana, que focaliza a questão das mulheres evangélicas, né? E, entre outras coisas, ele chama atenção para o fato de que algumas bandeiras, algumas propostas da candidatura do PSL, em pesquisas, por exemplo, do Datafolha, em 2016 ou 2017, mulheres evangélicas já haviam se posicionado de uma maneira majoritária contra essas propostas, como sendo, por exemplo, a da posse de armas, né? Enquanto os homens são muito mais favoráveis às mulheres, que são as mães dos maridos e dos filhos, né? E dos irmãos que se envolvem em crimes ou que são vítimas de crimes, e elas é quem ficam para cuidar do restante da família e tudo mais. Elas sabem o peso, o impacto que isso tem na vida delas e da família, né? Então elas são contra, são majoritariamente contra, né? E, no entanto, a apresentação que é feita dos evangélicos tem sido tão generalizante, né, que acaba não mostrando essas nuances. Eu falei antes das diferenças de posição política, mas agora a gente começa a perceber que há uma diferença entre homens e mulheres no contexto evangélico em relação à pauta da política que nós temos hoje, né? Isso aparece, inclusive, nas intenções de voto, né? Isso, exatamente. Então, assim, essa temática, essa questão da moralização do debate político, ela oculta essa pluralidade de posições, né? Ela, inclusive, produz outros dois efeitos possíveis. Um desses efeitos a gente já percebe nestas eleições. Houve um acréscimo, fazendo uma pesquisa, um levantamento, o UOL fez isso, em mais de 40 mil registros de candidaturas, identificaram-se cerca de 600 e poucas candidaturas onde se usa o termo pastor, padre ou algum nome associado às religiões afro-brasileiras. Houve um aumento de 2014 para cá de 11% no número de candidatos que se identificam assim, como lideranças religiosas, né? E, curiosamente, grande parte do aumento, uma parte desse aumento agora tem a ver com as religiões de matriz africana, que começam a reivindicar publicamente esta identidade religiosa, vendo o sucesso da estratégia dos evangélicos ao longo de quase 30 anos agora, né? Em construir candidaturas bem-sucedidas usando essa identidade religiosa. Mas tem uma contrapartida que isso pode criar também, é que à medida em que aumente essa competição pelo voto a partir de identidades fortemente religiosas, explicitamente religiosas, a reação contra qualquer candidatura religiosa vai começar a crescer, né? E aí aquelas posições, tanto dentro como fora das igrejas, que historicamente têm defendido a importância da separação entre Estado e igreja, não é da separação entre religião e política. Isso não tem como separar, né? Isso em todos os tempos e lugares está misturado mesmo, mas é a separação formal, jurídica, institucional entre igrejas ou organizações religiosas e o Estado, né? Isso pode começar a crescer, né? Porque se você criar uma clivagem religiosa na política brasileira, que não existe ainda, nós não podemos dizer que as religiões ou que a religião é o fator decisivo no voto no Brasil hoje.
Mas se isso vier a acontecer, a gente vai ter uma clivagem entre os com religião e os sem religião na política, né? Isso pode ser um tiro pela culatra, né? Mas enfim, então essas são questões que vão se revelando à medida que esse processo, né, vai chegando nesse nível de intensidade em que ele se encontra hoje. É para trazer entrevistas com a visão crítica sobre o que está acontecendo no país que o Fora da Curva está no ar, de segunda a sexta, aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. 11h29. Pesquisas Ibope e PESP Datafolha confirmam. Paulo segue rumo a uma grande vitória. Paulo vai vencer porque mesmo na crise manteve Pernambuco de pé e fez muito. Vai vencer porque em 25 anos de vida pública sempre trabalhou para quem mais precisa. Vai vencer porque Pernambuco não quer trocar o certo pelo duvidoso. O Ibope e PESP Datafolha confirmam que Paulo vai vencer porque o povo quer Pernambuco na frente. Rumo à vitória, Paulo 40. Frente Popular de Pernambuco, PSB, SD, PPL, PMN, PSD, PR, PP, PCdoB, PT, MDB, PRP, Patriota. Café Colombo, todos os domingos 14h. Apresentação: Renato Lima e Marcelo Sandes. Pernambuco vai mudar. PRB, PTB, Podemos, PSC, PPS, DEM, PSDB. Toda eleição é a mesma coisa. Quando a mudança está por vir, os donos do poder começam com as baixarias e mentiras. O medo deles é largar o osso e perder suas boquinhas. Por isso, não podemos cair nessa. Ninguém aguenta mais, os mesmos fazendo as mesmas coisas. O que eu te peço é uma chance para mudança. Sou Daniel Coelho, 2323. Se a gente não mudar, vai ficar tudo como tá. Oi, vó, qual é a boa? Tô mandando um áudio pra sua prima explicando como votar. Também tô precisando aprender. Então agora eu vou mandar pra você. Oi, meu netinho lindo. Nestas eleições, o primeiro voto é para deputado federal. Tecle os 4 dígitos e aperte confirma. Aí, deputado estadual ou distrital, 5 dígitos e confirma. Depois, senadores, 3 dígitos e confirma. Faça 2 vezes, vamos eleger 2 candidatos. Governador, são 2 dígitos e confirma. E presidente também são 2 dígitos e confirma. A votação é das 8 às 17 horas. O primeiro turno é dia 7 de outubro e o segundo dia 28 de outubro. Não se esqueça de levar um documento oficial com foto e seu título de eleitor. Ou só o e-título no celular se você tiver biometria. Pronto. Você é a melhor, vó. Calma aí, você não vai embora sem tirar uma selfie comigo. Justiça Eleitoral. Pernambuco vai mudar. PRB, PTB, Podemos, DEM, PSDB. Pra mim, fazer política é olhar no olho, falar a verdade. Mas no governo atual, não funciona assim. São promessas não cumpridas, falta de remédios e obras inacabadas. E olha, não faltou dinheiro. Mesmo eu votando contra, eles aumentaram os impostos, encarecendo o gás de cozinha, a gasolina e até a internet. A crise é a má gestão. Se não mudar, fica como tá. Priscila Krause, 25222, Armando 14. Eleições 2018. Neste domingo decisivo para o futuro do país, acompanhe a apuração dos votos aqui na Universitária FM com o especial do programa Fora da Curva. Ao vivo, a análise do Brasil que se desenha voto a voto. As perspectivas para o Estado e o Congresso Nacional que sai das urnas. Neste domingo, 7 de outubro, a partir das 17 horas, aqui na Universitária, com transmissão em vídeo pelas nossas redes sociais. Especial Fora da Curva, Eleições 2018. Jornalismo, crítica e diversidade. Pernambuco vai seguir em frente, cada vez melhor e não pode parar. É só você votar nos 3, o trio da Frente Popular. É Paulo, é Jarbas, é Humberto, é o caminho certo, é a voz da gente. É Jarbas e Humberto no Senado, Paulo governador, Haddad presidente. Oi. Frente Popular de Pernambuco. Fim de noite especial no domingo da Universitária FM.
9 horas, Geraldo Maia. Havia amor, que a vida ave, a vida arde e a manita. Eu quero apenas estar no seu pensamento. Às 10, Ângela Maria. Onde você estiver, não se esqueça de mim. Par la peur de te perdre. E às 11 horas, Charles Aznavour. Par ce monde insensé qui grouille dans ma tête. Domingo, na 99.9, fim de noite especial. Paulo diz que a culpa da crise em Pernambuco é de Temer. O que Paulo não diz é que foi ele, Paulo, quem ajudou Temer a tomar o poder. Ouça essa entrevista de Temer. O governador Paulo Câmara me apoiou durante todo o período, desde a questão do afastamento da senhora ex-presidente, né? De novo. O governador Paulo Câmara me apoiou durante todo o período, desde a questão do afastamento da senhora ex-presidente, né? Se a culpa é de Temer, a culpa é de Paulo. Coligação Pernambuco vai mudar PTB, DEM, PSDB, PRD, Podemos, PSC, PPS, PMB, PSDC, PP, PSL, PHS, PRD. Cultura pop, entrevistas, debates e muita música no programa O Grito FM. A cada semana, o entrevistado da cena pernambucana bate um papo descontraído com os jornalistas da revista O Grito. E tem ainda dicas de lançamentos, shows e reportagens especiais. Todas as quintas às 8 da noite, aqui na Universitária FM, a sua rádio pública. No dia 7 de outubro, para deputada federal, vote Marília Reis, 1310. Manhã, meu voto é de Marília Reis, 1310. No dia 7 de outubro é Marília Reis, 1310. Domingo, não esqueça, 1310, Marília Reis. Dia 7 de outubro, vota 1310. É 1310. 1310. 1310. É Marília Reis, é 1310. Conto com seu apoio. No dia 7 de outubro, vote 1310 para deputada federal. Marília Reis, 1310. Universitária FM 99.9. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Para você que sintonizou agora, nós estamos analisando hoje o contexto e o quadro eleitoral na disputa pela presidência da República, a partir das pesquisas de intenção de voto divulgadas esta semana. Estamos no estúdio com Joanildo Buriti, pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco e professor do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco. Também estamos no estúdio com o padre Reginaldo Veloso, presbítero leigo das comunidades eclesiais de base e assistente do Movimento dos Trabalhadores Cristãos. E por telefone, nós estamos agora com o pastor da Igreja Batista do Coqueiral, José Marcos da Silva, que também faz parte da Escola de Fé e Política em Pernambuco. Bom dia, pastor. Você nos escuta? Olá, Maria Eduarda. Bom dia, padre Reginaldo, Joanildo, ouvintes. Escuto muito bem. Então, pastor, o que é que vai pesar mais no voto evangélico nessas eleições? Veja, Maria Eduarda, o voto evangélico, ele é direcionado a partir do conceito evangélico de reino de Deus. E quando a gente olha para esse conceito na Bíblia, conforme disse o padre Reginaldo Veloso, ele é basicamente justiça. O eixo central do reino de Deus é justiça. Aqueles que têm esse entendimento alinham o seu voto para um campo, para um grupo de programas dos 13 candidatos. Agora, infelizmente, nos últimos tempos, a massa evangélica e uma quantidade cada vez maior tem alinhado o reino de Deus com moral religiosa. E aí um candidato, outro, que tem uma pauta moralista, faz ofuscar da visão de uma massa evangélica essa verdade de que a máxima do reino de Deus é a justiça, transferem isso para a moral, e é uma moral perigosa, porque é uma moral que desalinha-se com princípios de Jesus, porque ela é violenta, é preconceituosa,
ela é de guerra. Então, tudo isso tem feito com que, na última pesquisa do Datafolha, que foi a de anteontem, pontue que 40% dos evangélicos votam num candidato que tem 1, 2, 3 pautas no seu programa que se alinha com essa moralidade religiosa. Então, eu entendo que é isso que está direcionando os votos de uma quantidade muito boa de evangélicos. O não entendimento de justiça como eixo do reino de Deus e a transferência desse princípio da justiça para a moral. E é uma moral, como já falei e como já foi dito aí pelos colegas, uma moral religiosa, não necessariamente uma moral cristã. Então, pastor, é muito importante o senhor falar isso, porque a gente tem visto, nessas últimas semanas, uma campanha sistemática contra a candidatura do candidato do PT, Fernando Haddad, nas redes do WhatsApp, inclusive com muitas notícias falsas, né? Notícias de que Haddad teria distribuído ou iria distribuir um chamado kit gay nas escolas, com cena de sexo entre homens, né? Notícias de que mulheres na marcha do último sábado teriam destruído imagens sacras. O senhor que atua diretamente no trabalho pastoral, como é que o senhor tem visto o impacto dessas campanhas difamatórias e mentirosas diante desse público? Eu tenho visto com muita tristeza e muita preocupação. Dentro do mundo evangélico, mundo a partir do qual eu falo, mesmo que represente, eu acho que a minoria daquilo que é hoje majoritário, tem se dado muito ouvidos a isso. Pessoas de liderança estão alinhadas com projetos de poder de grandes denominações e, por incrível que pareça, o que me deixa triste é que isso vem muitas vezes de lideranças que assimilaram essas mentiras, né? A fake news é uma mentira, como o próprio nome diz, assimilaram isso e tomam e propagam isso para a membresia de suas igrejas como verdades absolutas. Coisas que, se você para pensar racionalmente, elas são ilógicas. Por exemplo, se um partido X ganhar, o comunismo entra no Brasil. Então, atribui isso à candidatura do Fernando Haddad. Ora, mas o partido do Fernando Haddad governou durante mais de uma década e, no entanto, a gente não viu nada disso. Então, fere, inclusive, a lógica, essas fake news. Mas elas vêm banhadas com muito ódio, e isso também me envergonha e me deixa muito triste, porque isso tudo é contrário ao projeto de Jesus. O projeto de Jesus é de paz. Então ela vem banhada com muito ódio, muita mentira, porque a mentira, a própria Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo, e é uma pena que uma parcela muito grande da igreja evangélica tem se deixado se entorpecer por um projeto de poder, repito, que pelo menos há 30 anos vem sendo colocada em prática por lideranças ditas evangélicas do Brasil. Por isso que hoje tem uma das bancadas mais fortes, tanto a nível federal quanto níveis estaduais, são as bancadas evangélicas, e isso vem regado com as mentiras, isso vem regado com a desinformação, de maneira que quando a gente aplica um olhar para os programas políticos, a gente vai ver que aquilo que mais tem ganhado espaço dentro do mundo evangélico é um programa político completamente desalinhado com os princípios do reino de Deus. Eu vejo tudo isso com muita tristeza, muita preocupação, e tento aqui do meu micromundo, né, reverter principalmente as mentiras. Então estamos juntos, pastor. Muito obrigada pela sua participação, José Marcos da Silva, pastor da Igreja Batista do Coqueiral. Antes de pedir para Joanildo e o padre Reginaldo comentarem, a nossa ouvinte Tamires lembra que ela própria estava com um cartaz na última Marcha das Mulheres aqui, no último sábado, em Recife, que dizia evangélicas contra o fascismo. Muito obrigada por sua audiência, Tamires. A gente tem insistido um pouco nessa questão do voto evangélico, porque o crescimento de Bolsonaro entre a semana passada e as últimas pesquisas é muito creditado à conquista de intenções de voto entre mulheres e evangélicos, né? Apesar desse quadro bem mais complexo que vocês traçaram aqui, né, muito mais complexo, tanto a fala de Joanildo quanto a do próprio padre Reginaldo, que lembrou muito bem que a maioria dos eleitores dele é católica, né? A gente vê esse crescimento entre evangélicos com muita preocupação, porque foi a partir daí que ele ultrapassou o teto no qual ele havia
sido colocado até então, né? E algumas pessoas têm atribuído isso de um lado, essas campanhas difamatórias no WhatsApp, aproveitando o gancho, por outro lado, da Marcha das Mulheres, né? Eu queria saber como é que vocês enxergam isso, Joanildo. Qual o papel que a Marcha das Mulheres pode ter tido nessa, como uso, né? Usada pela propaganda antipetista e reacionária nesse crescimento de intenções de voto para o candidato Bolsonaro? Olha, as marchas das mulheres, Brasil afora e em vários países do mundo, inclusive em várias capitais mundo afora, representaram uma das maiores manifestações populares de rua desde a volta à democracia no Brasil. E é impressionante como elas foram invisibilizadas pela mídia, a cobertura foi uma coisa patética, vergonhosa, né? E distorcidas exatamente por conta do peso e do impacto que elas poderiam ter, chamando a atenção para essa maioria das mulheres que não estão dispostas a trocar as conquistas que elas alcançaram nas últimas décadas por essas promessas vazias, né, de paternalismo masculino, né? Então, houve muita desinformação, mentiras que circularam em torno do que estava acontecendo dentro das manifestações. E o que acontece, bom, de um lado eu acho que o uso feito pela candidatura que hoje desponta à frente, né, da Marcha das Mulheres contra Bolsonaro, né, para desacreditar e desqualificar, né, é naturalmente um reconhecimento do peso que isso representaria caso toda a visibilidade fosse dada merecidamente a um fenômeno que foi massivo, né? Então, por outro lado, as distorções que foram inseridas nas divulgações feitas pelos partidários da candidatura Bolsonaro sobre o que aconteceu na Marcha das Mulheres mostra o medo desse grupo de que, de fato, as pessoas não compram tão facilmente assim, né? A não ser que elas sejam expostas a mensagens mentirosas, distorcidas, fabricadas. Elas não compram tão facilmente assim esse discurso de que aquilo ali foram manifestações pequenas e sem importância, ou o que estava acontecendo, na verdade, ali era uma agressão contra a família, a decência, a moral e tudo mais. Quer dizer, esses tipos de argumentos que foram utilizados desde o domingo para falar das marchas das mulheres, são argumentos que servem apenas a uma lógica conservadora, né? E ainda mais quando a gente sabe que vários desses, quer dizer, o que pega nesses argumentos, na verdade, foram inserções maldosas e mentirosas do que não aconteceu nas marchas, né? Por outro lado, mesmo que tivesse acontecido, né, se o que temos no Brasil é mesmo uma democracia, como se alardeia tanto, e eu acredito que nos últimos 2 anos a gente precisa usar o D cada vez mais minúsculo, né, para falar dessa democracia. Mínimo, realmente. Né? Se é assim, então a expressão de descontentamento, até de ressentimento de certas mulheres, né, em relação ao tratamento que elas têm recebido pela direita religiosa, seria perfeitamente aceitável num marco democrático. Mas o pior é que não foi isso que aconteceu, né? Então, a mentira está sendo utilizada como recurso eleitoral de uma forma assim que calcula, na verdade, a credulidade das pessoas, né? A boa-fé de muita gente, de vendo os seus líderes apresentando essas coisas como se fossem verdadeiras, não se questionarem e acabarem acreditando, né? Então, assim, a gente tem nesse contexto, seja pela prática explícita, deliberada da mentira, seja pela conivência com isso, lideranças religiosas utilizando-se da credulidade e da boa-fé dos fiéis para passar mensagens distorcidas e mentirosas sobre determinadas candidaturas. A gente vê, né, nesse tempo de rede social, quanto esforço é necessário para evitar que nossa cabeça se transforme numa lata de lixo, né? Pois mas eu gostaria de perguntar, padre, como é que o senhor acha que as mulheres católicas perceberam essas marchas de mulheres contra Bolsonaro? Eu não tenho uma pesquisa feita. Sim, mas a partir da sua própria vivência. Mas eu imagino que
muita gente embarca nessa onda das redes sociais, muita gente se espanta, mas também tem muita gente, como eu disse, que está vacinada contra tudo isso, né? Inclusive, eu acredito que a gente pode muito desconfiar da objetividade dos dados das pesquisas, entendeu? Eu gosto de levar em conta, de respeitar bastante o que vem das pesquisas, mas até um certo ponto, porque a gente sabe que houve tentativas de manipulação dos dados dessa última pesquisa, entendeu? A pesquisa Vox Populi, por exemplo, é bastante diferente. Os dados da pesquisa Vox Populi, né? Que é uma pesquisa, para mim, mais confiável. Agora, o que eu gostaria, nesse final de campanha, nessa reta final do primeiro turno, era que as mentes começassem a se abrir um pouco para o respeito às diferenças. Pensar num Estado para todos e todas, onde se garantam a riqueza das participações, porque os olhares diferentes, eles não devem ser encarados simplesmente como oposição ou como inimigos. Os olhares diferentes, eles são percepções diferentes que enriquecem, que chegam a produzir, eu diria, desde que haja o respeito e a possibilidade de expressão, a uma verdade maior do que a verdade de cada um. Então, a gente cultivar, se desarmar, a gente escutar mais, a gente não ir somente por uma cartilha, por escutar um determinado setor, uma determinada expressão, não é? Quanto seria importante essa tolerância ou esse respeito à diversidade, essa valorização do diferente, essa vontade de escutar a opinião do outro, de ajudar com a sua opinião a se comporem num diálogo que vai ser frutuoso e que vai resultar em benefício de todo mundo. A velha e boa ética da fraternidade, não é? Eu tenho que agradecer demais a participação de vocês e passar a palavra para cada um de vocês, para as considerações finais de vocês, que a gente já está chegando próximo do nosso horário limite. Ok. Bom, eu queria dizer assim que os temas morais nessa campanha, por incrível que pareça, eles não foram tão importantes quanto o tema do fascismo ou quanto o tema da cada vez mais despudorada afirmação de que o Estado não tem nenhuma responsabilidade pela garantia de direitos, pela ampliação da justiça e pela ampliação da igualdade numa sociedade democrática, né? Então, isso aconteceu porque a pauta da direita, religiosa ou não, já não é simplesmente mais uma pauta moral. A gente, desde 2010, tem visto que o crescimento dos discursos de direita no Brasil vem cada vez mais e de forma diferente do que acontece em outros lugares do mundo, associando o conservadorismo moral com o neoliberalismo em política e economia, com essa defesa sem reservas do mercado, como se tudo que existe na vida humana devesse ser regulado pelas relações de mercado, ou seja, devesse ter um preço, né? E quem não tem como pagar este preço, fique de fora. Não consuma, ou então consuma aquilo que é de pior qualidade e é mais barato, mais acessível. Então, o tema da religião e o tema da moral são temas importantes nesse processo. A gente viu e conversou sobre isso aqui, mas não é o único e ele não é o decisivo na agenda desta candidatura e das outras candidaturas assemelhadas nesse momento. Por outro lado, em relação especificamente aos evangélicos, a gente tem que ver o seguinte, que desde 82, quando os evangélicos começaram a votar um pouco mais fortemente em seus candidatos, em irmãos e irmãs, né? O voto evangélico nunca foi igual à totalidade da comunidade evangélica. No atual Congresso, que tem entre 82 e 85 parlamentares, isso varia, suplente entrando, saindo, não sei o quê, 14% do Congresso brasileiro corresponde a candidatos evangélicos.
deputados e senadores. Ora, hoje a população evangélica no Brasil gira em torno de 30%. Então, na verdade, mais da metade do voto evangélico não vai para candidatos evangélicos. E isso é preciso que seja dito. As pessoas, a maioria dos evangélicos já percebe isso. E a meu ver, uma desfaçatez que grandes lideranças do mundo evangélico queiram forçar, pressionar os evangélicos e evangélicas a acreditarem que na hora que estão dando um voto, elas estão dando amém a uma voz celestial ou a uma voz divina ou a própria vontade de Deus. Isso não é verdade, né? Não é verdade na prática e não pode ser verdade do ponto de vista da própria lógica do protestantismo, das igrejas evangélicas, do cristianismo. Então, acho que nesse momento a gente tem que conclamar as pessoas a usarem com mais liberdade a sua cabeça, né? E entenderem que a liderança pode muitas vezes desencaminhar as pessoas e não apontar para elas o melhor caminho. E livremente decidirem. Muito obrigada, Joanildo. Padre. Ai, minha gente, eu gostaria de falar para todas as pessoas de todas as religiões. Nós cristãos costumamos orar dizendo o Pai Nosso. Pois é, o primeiro pedido do Pai Nosso é: santificado seja o vosso nome. Isso me lembra Marx quando dizia que religião é ópio do povo. E no tempo dele, fazendo a análise da experiência religiosa daquele tempo, ele tinha mais era que dizer isso mesmo. Mas hoje eu acho que ele diria coisa pior. Religião está servindo para corromper, para apodrecer mentes e corações. Minha gente, vamos ver se a gente honra o nome de Deus com uma prática política que tenha mais a ver realmente com o bem comum, que lute pelo atendimento às necessidades básicas da população, que a gente faça apressar o reino de Deus, que é o reino da justiça do meio de nós, que a vontade dele seja feita na terra como no céu, e essa terra comece a ser a terra prometida, onde corre o leite da justiça e o mel da paz. Minha gente, vamos honrar o nome do nosso Deus e não cair nas tentações, nas ciladas que às vezes as próprias lideranças religiosas estão preparando para a gente. Não vamos nessa. Muito obrigada, Padre Reginaldo. Antes de encerrar, eu tenho um convite especial para você. No próximo domingo, dia da eleição, tem uma edição especial do Fora da Curva, a partir das 5 da tarde. Nós vamos acompanhar e analisar a apuração dos votos com um time bem qualificado de convidados e comentaristas, trazendo análises bem diferentes das que você costuma ver nas coberturas eleitorais. Eu vou ficando por aqui, mas domingo a gente se encontra. Para ficar por dentro de tudo que vai ser tratado nos nossos programas, é só acompanhar as nossas redes sociais. Por lá, nós continuamos divulgando informações sobre o tema de hoje, inclusive uma entrevista do pastor Ariovaldo Ramos, líder da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, realizada por Débora Aleluia em uma visita recente dele a Recife. O Fora da Curva de hoje teve a produção de Ivana Fechini, com a colaboração de Guilherme Falcão e Débora Aleluia, que também ficou nas redes sociais com Vanessa Moura. Os trabalhos técnicos foram de Marco Antônio. Esta foi a edição do dia 4 de outubro de 2018. Obrigada por sua audiência. E fique agora com uma das muitas músicas do Padre Reginaldo, que também é compositor. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigado. Só vão partilhar, uma só taça beber e brindar. Quando a justiça reinar nesta terra e o amor for a lei que impera, vai se acabar toda vil exclusão, vai ser global com fraternização. Vida, tu és o sonho mais lindo de Deus. Vida, em plenitude és também sonho meu.
programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 11